Vai ver isso. Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia, seja qual for o horário aí que as pessoas vão ver. E mais um episódio da nossa série A Arte Conecta. Hoje nós vamos falar sobre o novo conceito de humano e a arte diante desse novo conceito de humano. Eu sou João Correia, sou historiador de arte, mestre em liderança cultural, e essa série de lives faz parte de um aquece para um curso que a gente vai lançar aí uma masterclass no dia 7 de abril, às 8h30. Deixa eu só confirmar aqui que eu estou passando a data certa, é isso, 7 de abril às 8h30. A gente vai lançar nossa masterclass, o Olhar Contemporâneo. Então, onde muitas desses assuntos aí que a gente está levantando nas nossas lives vão ser explicados em mais detalhes. E o curso, o Olhar Contemporâneo, que, né, entrega aí todos esses conceitos que a gente está discutindo, vai ser apresentado. E hoje eu estou muito animado com esse conteúdo, que é algo que me trouxe bastante excitement, né? Bastante excitação, assim, pensando no uso inglês ali da palavra, porque é algo que vocês vão ver, a gente já está praticando há algum tempo, e de repente, oi Ricardo Amaral, estamos no YouTube, a gente pratica isso já há algum tempo aí nas coisas que eu falo, nas coisas que eu estudo, na curadoria dos cursos, e aí eu de repente descobri esse instituto aí na região de Berkeley, que está realmente pesquisando aí uma linha de curadoria bem parecida aí com uma, né, com a nossa, aí com a qual eu me identifiquei, e aí eles têm, vamos lá, então vou começar a entrar no assunto aqui, novo conceito de humano e a arte. Então a gente faz uma revisão sobre o que era o conceito de humano ali no século XVII, como é que isso foi mudando e como é que a gente não se adaptou a um novo conceito de humano e a importância de se adaptar e qual que é a repercussão que tem isso nas disciplinas acadêmicas e na importância da arte, na tecnologia. Oi, Julie Brasil, estamos no YouTube. E, então, tá bem interessante, eu vou contar para vocês como é que a gente chegou nisso. Tá? Como eu falei, essa live faz parte aí de uma série de lives, né, que faz parte de um aquece. Oi, Cláudio, boa noite. E o aquece para o lançamento aí da nossa Masterclass no dia 7, às 8h30, onde a gente mostra para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E o pessoal já está comentando nas nossas mídias sociais, mas por que 3%? Quem entende de arte contemporânea é respeitada pela sua visão de mundo? E às vezes eu consigo responder, às vezes não, mas a gente pegou esse número de 3%, que eu acho que é uma boa meta aí de expandir esse universo das pessoas que entendem de arte contemporânea, e mais especificamente sobre um tipo de arte contemporânea que gera uma visão crítica, uma visão madura sobre o mundo. Se vocês virem a live anterior, onde eu falei dos museus secretos, a gente vê que tem um tipo de arte que não gera uma visão crítica, ou, né, uma perspectiva ali do mundo articulada e humana, né, e tem um tipo de arte que sim, que gera isso. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, é muito bem contextualizado. Dando sequência, hoje a gente vai, né, compartilhar aí o conhecimento dos 3%, então a gente vai fazer uma revisão histórica do conceito de humano, com base no material do Tobias Rees. Oi, Marjorie, apareça no YouTube, estamos falando sobre o novo conceito de humano e o papel da arte nesse conceito. E então a gente vai fazer uma revisão histórica, a gente vai falar sobre o papel da arte nesse novo conceito, a gente vai explorar o ranking ali dos poderosos do meio da arte, que eu acho que é sempre interessante a gente ir conhecendo cada uma das pessoas nesse ranking, porque elas são, né, quem os indivíduos que definem aí a frequência do que está sendo discutido. A gente vai conhecer um instituto importante, bastante ambicioso, acho que eles anunciaram umas semanas atrás que eles vão comprar um segundo palácio em Veneza para hospedar as atividades deles,
e a gente vai conhecer um projeto desse instituto, que é esse projeto Transformations of the Human, né, da transformação do humano, e eles têm outros projetos bacanas, um deles é a publicação da revista Noema, que eu recomendo a todos aí seguirem. E a gente vai explorar, né, um pouco a pegada deles, que é essa fusão entre arte e liderança de pensamento. Eles pegam os líderes de pensamento de várias áreas, de biologia, de engenharia, e colocam essas pessoas para pensar aí junto com os artistas, né, numa nova forma de conceber a tecnologia como algo que não só, né, desrompe a nossa filosofia, mas algo que, assim como a arte, é criado dentro de um projeto filosófico. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, vai ficar menos vago, tá? E aí eu coloquei ali dos 3% das pessoas são respeitadas pela sua visão de mundo, né, porque a gente vai desenvolver um pouquinho mais a nossa visão de mundo com essa mudança do conceito do humano, e a gente vai descobrir um tipo de curadoria aí nova, né, inovadora, e que realmente coloca esses líderes de pensamento todos assim num nível igual e criando coisas juntas, assim, achei muito, é um dos projetos que mais tem me encantado, assim, ultimamente, e a gente vai adquirir um distanciamento sobre o papel, né, do humano e das universidades. Acho que a gente já via que tinha alguma coisa errada com a forma como o conteúdo, as disciplinas são apresentadas na universidade, mas a gente não entendia o porquê, e o material que a gente vai apresentar hoje vai provocar um pouco novas reflexões aí sobre esse assunto. Então, quem quiser seguir no Instagram, seja bem-vindo, mas quem seguir no YouTube vai conseguir ver ali o diagrama que a gente, com muito trabalho, começou a construir. E o projeto de hoje é um projeto do Nicholas Berggren, que eu já falei em algumas lives passadas, é alguém que eu tinha estudado já há algum bom tempo atrás, acho que uns 20, 25 anos atrás, e eu e a Amália estamos no YouTube com o assunto, aliás, a gente podia colocar o assunto aqui, deixa eu colocar no Instagram, o novo conceito de humano e a arte. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pin. Pronto. Agora as pessoas podem ver do que se trata o nosso assunto aqui. E o Nicholas, ele é filho do Heinz Berggren, que é um dos grandes marchands de arte moderna. Eu cheguei a estudá-lo no passado, então é interessante a gente ter essa figura que, né, tem um recursos significativos, é um dos bilionários aí da região do Vale do Silício, mas que é filho de um grande marchand, então ele conviveu com muita arte moderna de qualidade, com conhecimento de arte de qualidade, e agora, né, é interessante ver esses pactos intergeracionais, que é como se ele tivesse, né, querendo dar uma contribuição de volta no campo do pai, né? Então ele montou esse instituto, o Instituto Berggren, e isso jogou ele lá para cima, né? Ele estava na posição 55, agora na posição 47 da lista da Art Review, dos mais poderosos aí no meio da arte. Então é um cara interessante, tem uma conta boa no Instagram, aí quem quiser seguir. Oi, Adriana, estamos no YouTube falando sobre o novo conceito de humano e a arte. É só clicar no link na bio. E aí ele criou esse Berggren Institute, né? Aqui eles anunciam, aí eles criaram um prêmio para, né, projetos, aí acho que é um prêmio que chega a dar $1 milhão, assim, não são contribuições, aí não são prêmios pequenos, são prêmios bem significativos, e aí ele anuncia, né, o Antônio Damasio como o chefe do júri do Prêmio de Filosofia e Cultura, e enfim, aí ele está, né, é a página a homepage do Instituto que eu coloquei para vocês começarem a se familiarizar. E o Instituto já tem eles têm essa ambição de fazer uma escola, né, e com arquitetos aí significativos, parece que vai ter um campus bem ambicioso, e eles já compraram um palazzo, né, um desses prédios em Veneza, e agora eles compraram o segundo, tá vendo essa notícia, ela fala, né, o colecionador Nicholas Berggren vai abrir o segundo espaço num palácio do século XVIII em Veneza. E é algo que eu estou bem curioso para ver que tipo de atividade
eles vão ter nesses palácios, provavelmente já vai ter alguma coisa esse ano, aí junto com a Bienal de Veneza, né, que abre o mês que vem. E esse instituto tem vários projetos. Um desses projetos é esse projeto, o TOFT, né, que é a abreviação de Transformations of the Human, né, a transformação do humano. Então, eles pesquisam como a tecnologia contemporânea rompe as pressuposições conceituais pelas quais nós humanos vivemos. A gente já vai explicar um pouquinho isso, né? Mas a tecnologia, uma vez que você tem inteligência artificial, e a inteligência artificial supostamente, né, pensa, e isso era uma faculdade que era restrita ao nosso conceito de humano, essas categorias do que é humano, do que é máquina, elas começam a transbordar e a se comunicar uma com a outra e deixam de ser tão distintas, né? E então aí a gente precisa dessa revisão do conceito de humano. Ao fazê-lo, trazemos à tona um aspecto da tecnologia geralmente negligenciado pela pesquisa e desenvolvimento, a criação de novas realidades que ainda não compreendemos, para as quais carecemos de conceitos, imagens e metáforas. E aí que a arte entra, ajuda a pavimentar essas novas leituras aí da realidade, né? A gente tudo vai ficar mais claro. Acabou com, acho que uns 50 slides essa apresentação, então aguentem comigo aí, era para ser uma coisa curta, mas vai acabar sendo uma coisa longa. E o nosso trabalho está organizado em 3 pilares principais: o projeto de pesquisa parte é filosofia, arte e tecnologia, ou filosofia, arte como pesquisa e tecnologia. Então, essa nova visão, onde você não concebe a tecnologia como um projeto de engenharia por si só, você compreende que esse projeto de engenharia, ele vai ter uma repercussão filosófica no impacto das pessoas, então você já pega e você já trabalha com esse conceito de que vai ter uma repercussão filosófica desde a concepção da tecnologia. É uma grande mudança aí de paradigma com empresas de tecnologia, Escola TOFT, Transformation of the Human e o projeto de publicação. Oi, Elaine, oi, William, estamos no YouTube com o assunto Novo Conceito de Humano e a Arte. Então, esse material que eu vou apresentar hoje, está aqui, deixa eu rodar mais um slide, é um material que foi criado pelo Tobias Rees, e que é um cara que parece que tem uma fluência absurda, assim, ele, né, tanto na parte de engenharia, quanto, deixa eu aumentar aqui deixa eu, aliás, pegar minhas anotações aqui, ele tem uma fluência muito grande, e é algo que eu tive contato. A gente costuma ter contato no dia a dia, sobretudo com pessoas que são fluentes num assunto ou em outras, e raramente a gente encontra com pessoas que são muito fluentes, né, tanto em empreendedorismo, como em tecnologia, como em engenharia, né, biológica e arte, e ele segura a conversa em todas as frentes. Não conheci pessoalmente, mas eu tenho a impressão que ele é um desses, né? A descrição fala, ele está igualmente à vontade em departamentos de filosofia, galerias de arte, laboratórios de tecnologia. Então, esse conteúdo que a gente está vendo hoje é uma tradução e uma adaptação. Tem algumas críticas que eu tenho ao conteúdo dele, que eu não vou trazer, eu só vou tangenciar hoje, mas que eu acho que são válidas. Acho que pode ser uma boa conversa. Já estou me preparando para o dia que eu encontrar com ele, eu poder estar preparado para fazer alguns comentários aí sobre a forma como ele posiciona, mas hoje, sobretudo, eu vou transmitir aí o posicionamento dele. E esse Transformations of the Human tem recurso também do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. Então, oi, Gueleixo, seja bem-vindo, boa noite. Então, tem um pessoal, assim, bem peso pesado aí nesse projeto. E aí, o Tobias faz Tobias Rees, ele faz uma apresentação sobre do que se trata o que é esse Transformations of the Human e o que quer dizer essa questão do, né, que ele chama de parte, que é filosofia, arte e tecnologia, né, condensadas numa disciplina, né, condensadas numa abordagem onde você deixa de diferenciar o que é filosofia, o que é arte e o que é tecnologia, tá? Às vezes eles usam a palavra arte como uma forma de querer. Oi, Kelly, oi, Letras da Márcia, estamos no YouTube, quem quiser ver pelo Instagram, seja bem-vindo. No YouTube a gente tem os slides também.
E às vezes eles falam em arte como querendo dizer as humanas, né, como uma categoria aí de disciplinas acadêmicas. E esse vídeo, né, esse material que eu vou apresentar hoje, foi algo que eu capturei aí desse vídeo do Tobias explicando do que se trata esse projeto do Transformations of the Human, tá? Então a ideia é tornar acessível aí um conteúdo que está no site, quem quiser ver diretamente, ou quem quiser ver em português aí com a minha interpretação, pode ver aqui hoje. Então, vamos lá. A gente começa no ponto de partida de tudo, a gente tem esse conceito de humano, tá? E é um conceito onde, né, o que nós temos de humano que todos nós compartilhamos, tá? Além, né, independente de gênero, independente de idade, independente de onde nasceu, independente de cor, de raça, né, o que nos define como humano, além de todas essas fronteiras, e eu acho que aí já é algo, né, que seria uma das minhas críticas, é um conceito de humano criado por um homem europeu ali no século, né, 17, e ele fala que antes desse conceito ser criado, desse conceito de humano, a gente entendia tudo como natureza, né, e de repente a gente cria esse conceito de humano, e nesse conceito de humano, quando ele nasce, ele já cria algumas visões, a gente passa a ter humano, a gente passa ter o conceito de natureza, uma vez que a gente destacou o humano do conceito de natureza, a gente passa a ter o humano, a gente passa a ter a natureza como algo, né, que é diferente de humano, e tecnologia como algo que é criado, né, pelos seres humanos. Então a gente tem essas três categorias que de alguma forma não se tocam, né? O que é humano é racional, tem as suas características próprias, o que é natureza é montanha, é peixe, é água, e o que é tecnologia é aquilo, né, o resultado de uma engenharia, de um ferramental, de um instrumental criado por seres humanos. E aí ele fala ali, como eu anunciei, né, os seres humanos se destacam da natureza, e a consequência dessa visão é que agora a natureza passa a ser aquilo que não não são mais coisas humanas, né, elas são apenas coisas não humanas, como animais, como montanhas, como árvores, né? E a gente passa, à medida que a gente cria esse conceito de natureza e de humano, a gente, né, passa a criar essa ideia, né, de história como progresso, e entre aquelas coisas que são criadas por humanos, que dependem da razão, a arte, a cultura, a civilização, a política, a sociedade, tudo isso, né, é o resultado da atividade humana, e na natureza é um outro reino, né, é o que ele fala, a gente tem o reino da racionalidade, daquilo que é produzido pelos humanos, e a gente tem o reino da não racionalidade ou da irracionalidade, né, que é da natureza, né, e hoje é interessante a gente olhar isso, né, em 2022, como isso começa a ser questionado, e quase óbvio que a gente tem esse questionamento, mas por muito tempo, e acho que até recente, assim, ou até hoje, dependendo dos circuitos aí que a gente transita, a gente ainda tem essa noção, né, de que você tem o humano, você tem a natureza, você tem a tecnologia, né? E aí você gera o que ele chama desse conceito do excepcionalismo humano, né? Então, né, desde o século XVII, você tem o nascimento desse excepcionalismo humano. Por um lado você tem o humano, por outro você tem todo o resto, né? Então você passa a ter esses reinos separados. E olha que interessante, a gente está caminhando aí, fazendo uma construção para chegar no novo, né, no papel da Samantha. Tudo bom, Bruna? Estamos no YouTube, no papel da arte, né, nisso tudo. E aí a gente vai reconhecer que nesse
excepcionalismo humano, a gente acaba vendo, né, estruturando o mundo em 3 categorias, né? A gente tem né, tudo que é relativo ao humano, tudo que é relativo à natureza e tudo que é relativo à tecnologia, né? E aí a gente tem né, essa ideia de que tudo se encaixa perfeitamente numa dessas três categorias. Tá? E a gente vai ver como é que isso tem uma repercussão. E aí tem uma palavra importante, que é essa questão de pré. Né? Então, a gente tem essas 3 categorias de atividade, né? E é como se fosse um pressuposto filosófico, e a palavra pré ela é importante, porque significa o quê? Significa que antes da experiência, a categorização daquela atividade já aconteceu. Tá? Então, a gente vai ver como é que isso vai mudar, mas né, antes de acontecer alguma coisa, ela já nasce categorizada entre, né, as disciplinas, o pensamento, o conceito, né, como se fossem categorias que não se encontram daquilo que é humano, aquilo que é natural, que é biológico, e aquilo que é tecnologia. Então, eles falam, né, são pressupostos filosóficos que fazem essa divisão antes de que qualquer experiência aconteça. E é curioso que se a gente olha como as universidades são estruturadas, a gente passa a ver que, de alguma forma, esses pressupostos filosóficos, eles acabam sendo institucionalizados e acabam sendo como a universidade é estruturada, né? Na universidade a gente acaba tendo, né, eu traduzi isso do inglês, mas a gente acaba tendo as arts, né, ou as humanities, né, em português seria, qual que eu tinha pego, às vezes eu penso em inglês, né, são as humanas, né? E aí depois a gente tem, aqui eu coloquei a arte como tradução, né, mas a gente tem toda essa categoria das disciplinas, né, filosofia, sociologia, antropologia, todas essas humanas. Depois a gente tem as científicas, né, ou as biológicas, né, medicina, a gente tem toda essa categoria, né, ou quando a gente às vezes está adolescente, fala, olha, eu acho que eu vou seguir pelas exatas, eu acho que eu vou seguir pelas humanas, acho que eu vou seguir pela científica. A gente tem essas 3 categorias, então aqueles pressupostos filosóficos que nasceram lá atrás daquela definição do que é humano, do que não é humano, o que é natureza, o que é tecnologia, eles acabam sendo institucionalizados e aí vira, né, o que a gente vai ver daqui a pouco, né, uma ontologia. Toda a nossa visão do mundo passa a ser estruturada por esse conceito. Então a gente tem as humanas, a gente tem as científicas e as biológicas, tá? Né? Humanities, e aqui, né, a tradução ficou um pouquinho diferente, né, a ciência e a engenharia, né, mas é basicamente isso, esses três grupos de disciplinas acadêmicas. E aí, isso reforça, né, o nosso humanas, biológicas e exatas, tá? Desculpem, às vezes me falta a tradução. E aí a gente vê como é que essa estruturação acadêmica ela corresponde, né, exatamente àqueles pressupostos filosóficos. E aí a gente vê, né, que desde esse surgimento desse conceito de humano no século XVII, né, que ele na verdade era uma conceituação do que é humano, mas também não só isso, é uma forma de conceituar. Quando você conceitua o humano, você conceitua a natureza e você conceitua a tecnologia, né? E aí a tecnologia é o que não é natural e a natureza é tudo que é natural, que não é humano. E também é, como eu falei, uma ontologia ali, toda uma forma de ver o mundo, né, que passa a ser, olha o quanto isso é enraigado, assim, né, dentro da gente, o take for granted, a gente já toma por garantido que a estrutura universitária, né, nessas 3 categorias, é a forma que
né, a gente não questiona isso, né? Então, acho que aqui parte da ideia dessa aula é a gente ganhar esse distanciamento de ver, né, qual que é a consequência dessa visão né, das disciplinas em três recipientes, em três potes, né? Elas estão dentro de um recipiente ou dentro do outro. Então, deixa eu ver, acho que a gente falou aqui sobre isso, e se torna também uma questão, né, de conceito de ontologia, mais de infraestrutura. Isso passa a definir a nossa infraestrutura de organização da universidade, uma vez que organiza a universidade, organiza a nossa identidade profissional, organiza a nossa leitura do mundo, organiza, por exemplo, esse divórcio entre as exatas e as humanas. Quantas vezes eu tive em reuniões, e aí tem um grupo de finanças, e tem um grupo de engenheiros, e tem um grupo de pessoas da arte, né? E às vezes é muito difícil você transpor essas categorias, porque as pessoas já te colocam naquela caixa. Se você tem uma pessoa de finanças que realmente entende bastante de arte, às vezes o pessoal de arte tem uma resistência, ou vice-versa, alguém de arte que flui naturalmente nas finanças, às vezes tem essa resistência porque a gente está tão condicionado a ler o mundo nessa estrutura, né? E foi algo que eu aprendi na Royal Academy, algo que eu aprendi nas minhas leituras, quando eu estava lendo sobre a Pixar, né, que são ambientes onde você diferencia menos o que pertence a uma categoria e o que pertence a outra, e você trata os das exatas e das exóticas. A Júlia está comentando aqui, sim, das exatas e das exóticas. Engraçado, bom comentário, Júlia. E aí a gente passa a ter essa estrutura, só que essa estrutura, a gente começa a ver que ela está falhando, tá? E aí é um ponto de inversão nessa narrativa, e a gente começa a ver que essa estrutura aqui, né, tem o que, uns 4 séculos, aí 3 séculos, oi Teresa Gouveia, Marcos Zini, estamos no YouTube. Essa estrutura que tem aí vários séculos, a gente começa a ver que ela está falhando. E aí, pelo Tobias Rees, ele fala que a gente percebe que ela está falhando, por exemplo, se a gente olha para a questão do microbioma, né? A gente vê que as bactérias, os vírus, os filamentos de DNA, que não tem um organismo no corpo humano que possa funcionar independente dessas moléculas. Então, que essa ideia de você separar, né, as humanas das biológicas não é uma realidade. De alguma forma, elas operam juntas, você não tem como separar uma da outra, né? Então, ele fala, né, o microbioma, por exemplo, os neurotransmissores que definem os nossos estados mentais no nosso cérebro, né, a produção das bactérias no nosso intestino, né, ele fala, não tem como se dissociar um do outro. Então, essa leitura em 3 recipientes que foi praticada nos últimos, né, 3 séculos, 4 séculos, de repente, ela se tornou obsoleta. E ele fala que é a mesma coisa quando a gente olha para inteligência artificial ou aprendizado das máquinas, né, que a gente costumava ver a tecnologia como algo que era alheio a tudo que era humano, né, e eu não tinha esse overlap, essa intersecção, e de repente a gente olha e fala, não, mas a máquina raciocina, né, a máquina tem inteligência, e inteligência antes era algo que era reservado para os humanos. Então, essas categorias, esses atributos que eram apenas humanos ou, né, de reservados a alguns animais, de repente eles passam a ser faculdade da tecnologia também. Então, a gente tem uma situação onde, se a gente voltar aquelas 3 categorias, aqueles 3 pressupostos filosóficos, né, do que é humano, do que é natural e do que é tecnologia, eu tentei colocar aí umas gotinhas, não sei se dá para, vou aumentar aqui para ver se aparece, mas a ideia é que isso sejam gotinhas que mostrem que essas categorias estão transbordando, tá? E aí, uma vez que elas vão transbordando, a gente vê que as coisas não encaixam mais, né, assim como ele falou, o microbioma ou a inteligência artificial gera, né, a inteligência artificial sai desse recipiente da tecnologia e transborda e invade o
o recipiente ali do que eram as humanas e invade a natureza. À medida que você olha o microbioma, invade a categoria do que eram as humanas e por aí vai, né? Então tem esse transbordamento. E aí ele fala que se você olha em volta, você vê ninguém. Primeiro ele fala ninguém, depois ele reitera, ele fala ninguém é uma afirmação muito forte e provavelmente teoricamente errada, né? Ele é um acadêmico, é preocupado com os termos, então ele fala, não vamos usar ninguém, mas vamos usar poucos demais, né? Em inglês ele fala em too few, né? São poucos demais as pessoas que conseguem conceber o mundo e operar no sentido de que essas categorias se transbordam e se entrelaçam entre si. E ele fala que mais problemático que isso, você não tem um lugar sistematizado, né, onde você possa aprender ali, estudar, né, de forma onde essas categorias não sejam concebidas como separadas, né, como distintas, que a ideia é um lugar onde você possa estudar essas categorias como de uma forma onde você não possa diferenciar entre elas. Eu já vivi isso, assim, um pouco nas reuniões. Acho que todo mundo, quem passou por essas experiências, se quiserem comentar, é interessante aí ouvir a experiência de vocês, mas isso me ressoou bastante aí na minha experiência, no meu coração, nas minhas reflexões, quando eu vi essa apresentação pela primeira vez. Acho que devo ter visto uma meia dúzia agora, adorei esse material. E essa forma clara com que ele, né, transforma uma jornada filosófica aí da humanidade, do conceito de humano, num diagrama, né? E aí nós temos poucos demais, e aí ele fala que quer conceber, e a gente já está chegando na importância do papel da arte, e o que a tecnologia tem para aprender com a arte, e qual é o papel da arte nesse novo conceito de humano, né? Mas ele fala que é importante, e aí ele fala do ponto de vista com quem trabalha com Stanford, trabalha com Facebook, trabalha com Google, né? Eles trazem essa abordagem que eu estou compartilhando com vocês para o trabalho que eles fazem com muitas dessas grandes empresas ali de tecnologia, né? E aí ele fala que a ideia é conceber a tecnologia como algo que acontece dentro de um laboratório filosófico, assim como a tecnologia ali, se a gente olhar no diagrama, né, a questão dos aprendizados de máquina, né, a questão da inteligência artificial, a questão, né, dos microbiomas, né, muitas dessas disrupções, elas são causadas pela tecnologia, só que elas são causadas pela tecnologia por engenheiros que não têm essa reflexão do que eles estão causando. Eles causam sem ter o repertório, né, da consequência do que as invenções deles estão causando, né? Uma vez que a gente passa a usar o celular, e o celular passa a comandar nosso sistema nervoso, muito provavelmente, né, de acordo com o que o Tobias está colocando, quem estava lá na origem, na criação dessa tecnologia, não tinha consequência que ela estava tendo um impacto filosófico ali na forma que o ser humano se coloca no mundo, né? Então ele sugere que nesse circuito, né, de ruptura, de construção e do desconhecido, né, a tecnologia gera uma ruptura, né, essa ruptura gera uma desconstrução e uma nova construção e a entrada num território desconhecido, que isso seja feito de uma forma mais consciente, mais sistemática. E aí isso é uma das propostas aí dessa escola, Transformations of the Human, né, que seja um ambiente onde esse conhecimento possa ser né, desenvolvido de uma forma sistematizada com base nesse novo paradigma, né? Aí continuando,
ele fala né, no desenvolvimento da tecnologia em termos da filosofia, né, então que sejam engenheiros que tenham uma formação, um acesso, né, ao impacto filosófico que essas tecnologias podem trazer, né, e olha só, né, quando a gente começa a ver essas nanotecnologias, quando a gente começa a ver cirurgia remota, como a gente começa a ver novas próteses, né, que são criadas, né, nosso sistema não foi feito para, né, para viver para passar o dia inteiro no telefone, ou para passar, né, tá numa cidade altamente poluída. Então, será que os nossos órgãos vão ser desenvolvidos, né, para, de alguma forma, se adaptar ao que a tecnologia está causando? Então, a tecnologia está causando essas mudanças muito transformadoras. Acho que está todo mundo aqui, a gente lê sobre isso diariamente, né? E aí, ele coloca essa questão, né, qual que seria... como é que seriam essas mudanças, como é que seriam essas criações aí da tecnologia em termos de filosofia, como é que isso aconteceria, né? Quais são os conceitos, quais são os pressupostos que estão sendo rompidos, se eles vão ser rompidos, será que a gente pode já preparar para essa consequência, ou preparar para esse rompimento na origem da criação dessas novas tecnologias, e olha como ele está indo na contramão de tudo que a gente ouve falar sobre aí a pesquisa que a gente vê na tecnologia, né? Essas pesquisas vão acontecendo sem muita consciência, né? Ele está realmente numa vanguarda aí do pensamento, né? E aí ele fala o que a gente pode fazer a respeito, como alguém poderia construir uma tecnologia que sabemos que traz essas disrupções para que tenhamos uma vida melhor, né? De reverter né, a tecnologia para que ela tenha um impacto positivo na nossa vida, né? E aí ele fala que, por um lado, isso parece muito difícil, né, você imaginar uma tecnologia que já vai nascer dentro de um contexto de um pensamento filosófico, mas ele fala, é aí que a gente tem muito a aprender com a arte, né, porque a arte é um produto que nasce dentro de uma proposta filosófica, dentro de uma visão de mundo, né, ela não vai acontecendo assim por si só, né, o artista tem uma visão de mundo, e aí ele cria algo que ilustra essa visão de mundo, às vezes questiona, às vezes apresenta uma solução, e aí ele fala que o pessoal da tecnologia tem muito a aprender né, com a produção artística, porque a produção artística ela acontece, né, é uma estética, é um produto, é um objeto, é uma intervenção, é uma performance que acontece dentro de um arco ali, de uma proposta filosófica. Então, achei bem interessante como ele vai construindo entre humanas, tecnologia e ciências, e de repente ele chega nesse insight, e esse insight é o que dá para aprender com a arte, e aí ele contextualiza, né, ele fala que aí ele criou esse termo, eu fui, né, em português acabou virando FAT, né, que é o filosofia, arte, tecnologia, mas a expressão em inglês que ele criou é PART, né, que é filosofia, art e technology, ou art as research e technology, né, que então é um dos propósitos desse projeto, Transformations of the Human, né, então a arte está no centro dele, e aí ele fala que a arte de alguma forma já está antecipando, né, o que acontece com esses transbordamentos, né, uma vez que a gente olha, né, para a obra do Zenbo, quando a gente olha para a obra do 18 Apples, né, todos esses artistas aí do nosso curso do Olhar Contemporâneo, eles já estão lidando com esses transbordamentos, né, então isso para mim foi muito interessante ver toda essa construção dele e ver que ele chegou numa visão que eu tinha tido na concepção do curso, lá no começo. E aí ele fala que essa é a proposta dessa escola, do Tufts School, que parece que vai ter uns campos aí bem arrojados, e eles têm no Tufts, no Transformation of the Human, quando você olha no conselho, muitos dos artistas que fazem parte do nosso curso do Olhar Contemporâneo, eles já estão no conselho, né? Então vocês vão ver o Pierre Huyghe, que faz parte da década de 90, está no conselho dele, e o Pierre Huyghe já lida muito com essa questão da tecnologia, do impacto, né, da tecnologia na existência, e o impacto da tecnologia até
no comportamento dos animais. O Pierre Huyghe tem aquele trabalho que é aquele cachorrinho com o pé cor-de-rosa, né, e como é que os outros cachorrinhos reagem ao cachorrinho que tem um pé cor-de-rosa, né, essa interferência do humano no natural. E aí, né, retomando aqui, a proposta desse Transformation of the Human é identificar e estudar esses transbordamentos, ponto número 1. Ponto número 2, né, é refletir como inventar novos conceitos, objetos, novas narrativas, né, para uma navegação, para navegar essa nova realidade, e como construir produtos técnicos que podem promover uma nova filosofia que mude a forma como nós podemos viver. São as três metas ali desse projeto, Transformations of the Human, né? E aí eu identifiquei muito com a questão do nosso olhar contemporâneo, do nosso curso, que a gente vai lançar aí no dia 7, onde ele fala, né, porque eu vi que a gente identificou com esses desafios da reconceituação do humano, né, até quando a gente, e aí pode ser uma provocação, até que eu falei, se eu encontrar com Tobias, acho que é um bom bate-papo, porque esse conceito de humano, né, como algo que está, né, algo que ele fala que é universal, mas na verdade na aplicação a gente vê que não foi muito bem universal, né? É só a gente conversar com nossos, né, colegas aí negros, indígenas e mulheres, e a gente vai ver que na verdade não tem nada de universal, é algo, né, que é até muito questionado. Eu tinha aquele projeto que chamava Eu Escuto Humanos, e o pessoal derrubou de cara esse conceito de Eu Escuto Humanos, porque o humanos, né, quando a gente fala humanos, isso implica um humano na leitura aí que o Tobias colocou, mas a gente dá um desconto para ele está em Berkeley, e não morou no Brasil ainda um período, não conviveu com a gente, então fica a gente dá essa colher de chá para ele. E aí, oi Ana Lu, estamos no YouTube. Aí o segundo ponto, não por coincidência, mas a gente notou, né, acho que não é coincidência, né, acho que é algo que eu estava farejando aí dos meus estudos, mas a gente notou que os artistas que eles, né, têm no conselho são os artistas que a gente tem no nosso curso. Um outro que a gente tem no nosso curso que está no conselho deles é o Ian Cheng, que é aquele que eu, quer ver, até tem a imagem dele aqui, e eu já vou colocar para vocês. E o terceiro ponto a gente descobriu em seguida, né, que o fundador está na lista dos mais influentes no mundo da arte. Então foram aquelas felizes coincidências. Esse é um trabalho do Ian Cheng. A gente, na nossa aula O que é Consciência, a gente fala sobre o trabalho do Ian Cheng, e aí você vê, tem essa lombriguinha vermelhinha, né, essa lombriguinha, de alguma forma, ela é comandada por vários tipos de inteligência artificial diferentes, e essas inteligências artificiais ficam rivalizando pelo protagonismo no corpo dessa lombriga, que chama-se Bob, né, Bob é a abreviação de Bag of Beliefs. E aí, à medida, assim como no nosso corpo, né, em alguns momentos a inteligência do estômago predomina, a gente fica com fome, esquece de tudo. Outros a gente tem, né, uma inteligência ali do coração, uma inteligência mais, né, racional, como a gente tem, assim como dentro do nosso corpo a gente tem vários tipos de inteligência rivalizando e batalhando pelo protagonismo. Ele faz isso dentro do Bob, desse personagem vermelho, e a forma como o Bob se movimenta nesses painéis de LED mostra quem que está vencendo essa guerra de inteligências artificiais. Outros trabalhos do Ian Cheng, ele coloca a inteligência artificial como comandando a natureza, para ver como é que o homem se comporta, né, à medida de que a natureza comanda um vulcão, ou comanda uma manada de raposas, né, então realmente o trabalho do Ian Cheng, por isso que a gente chama de O que é a Consciência. Essa aula é um bom debate. Esse é um trabalho que eu descobri, se não me engano, foi na última Bienal de Veneza de 2019. Tá? E aí a gente tem, então esse é bem dentro da pauta, né, de reflexão ali. Antes isso era visto, né, como uma faculdade humana de inteligência, e agora a gente está, pela arte, já se antecipando, né, a inteligência atribuída
as máquinas. Esse é um trabalho do Pierre, né, After a Life Ahead, né, depois de uma vida pela frente, e isso era uma obra que a gente discute na nossa aula sobre Pierre, que faz parte do conteúdo da década de 90, é um artista já bem conhecido, bem estabelecido, ele pega essa pista de patinação, e aí se vocês olham, vocês veem esses buracos no teto, e esses buracos no teto, eles vão abrindo, né, tem um motorzinho que vai abrindo, e a gente fica com a impressão que tem um extraterrestre que vai entrar, e aquilo gera um curto-circuito assim, de percepção, porque a gente fica com a impressão, ao mesmo tempo que a gente está numa ruína, onde está tendo um trabalho arqueológico sendo conduzido, e que tem um extraterrestre chegando, né? Então, o Pierre realmente traz, de novo, né, o impacto da tecnologia na nossa visão sobre nosso protagonismo na Terra, e é muito, tem um ambiente que parece um aquário, ali mais para frente você entra, a tecnologia é muito presente, você usa o celular com realidade aumentada para ver esses, para apreciar, enfim, essa obra, eles limitam o número de pessoas que podem entrar nessa obra, justamente para a gente ter essa experiência de estar meio sozinho nesse lugar grande, e ter essas reflexões aí existenciais, né, de estar meio que num terreno arqueológico, e à medida que várias coisas aí podem acontecer. E esse é um trabalho que a gente discutiu recentemente na live sobre inteligência coletiva, né, da Agnieszka Curran, né, o fim da assinatura, onde ela pega essas várias assinaturas e vai combinando para gerar uma assinatura coletiva, e de alguma forma, né, mostrando a inteligência coletiva, o poder do coletivo. E aí ela instalou, acho que instalou em MIT, no centro que eles têm junto com o Verily Center, e aí é uma instalação no Guggenheim. E, então é uma artista ali, enfim, uma obra dela tem muito, é de 2014, olha como esse pessoal está realmente na linha de frente ali do pensamento hoje, e à medida que a gente estuda eles, vocês veem, né, o que para a gente nas artes é muito óbvio, né, de que a proposta artística vem anunciar, ou elaborar, ou criticar até uma posição filosófica no mundo, e né, na produção tecnológica, esse tipo de perspectiva é algo que precisa ser de uma escola totalmente inovadora e revolucionária, e bancada aí por um bilionário que conviveu com a arte, para trazer para fazer esse projeto acontecer. E só tem feras, aí a publicação deles, assim, é só feras, estou bem interessado em ver como é que isso vai se desenvolver. E, bom, recapitulando, acho que hoje a gente né, compartilhou aí um conhecimento, acho que não diria nem dos 3%, eu coloquei 3% ali como meta, mas eu acho que provavelmente é 0,05%, então quem está seguindo as lives aí está tendo um conhecimento aí bem diferenciado. A gente fez uma revisão histórica do conceito de humano e do papel da arte nesse novo conceito, em ajudar a lidar com os transbordamentos, servir como referência para a tecnologia sobre como, né, objetos, como produtos podem ser criados, né, com base nessa consciência filosófica, uma arte como uma ferramenta de pesquisa, né, ou a gente explorou um pouco esse ranking dos poderosos no meio da arte, e ganhamos um pouco mais intimidade com uma dessas pessoas do ranking, que é o Nicholas Berggren, com o projeto dele, com o Instituto, que agora tem um segundo prédio em Veneza, e a gente conheceu um pouquinho sobre esse instituto, a gente conheceu um pouco sobre o projeto, né, Transformations of the Human, Transformação do Humano, que é um projeto do Instituto Berggren, e tem prêmio, tem publicação, tem várias coisas, a gente estudou esse aspecto do Transformation of the Human especificamente. A gente explorou essa fusão da arte com liderança de pensamento, isso pode ser estudado ainda mais a fundo se vocês entrarem no site, vocês vão ver, tem os especialistas lá de engenharia, de biotecnologia, de várias áreas que trabalham juntos com esses artistas, eu citei 3, acho que são 5 artistas que estão no faculty, ali no conselho deles, e coloquei aí que a gente também tem esse conhecimento dos 3% das pessoas que são respeitadas pela visão de mundo, porque eu acho que esse distanciamento aí que a gente ganha, né, sobre esses diferentes conceitos de humano, da evolução desse conceito de humano, esse novo tipo de curadoria aí que o Instituto propõe, que, né,
com o qual eu tive muita identificação aí na curadoria que eu faço nos cursos, e esse distanciamento também que a gente teve do papel dos humanos, de como as universidades são estruturadas e como essa estrutura, esses pressupostos têm que ser revistos para a gente conseguir lidar com os desafios que a gente está tendo agora aí em 2022. E, bom, estamos encerrando por aqui. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta, coloquem aí no chat. Se não, a gente está encerrando. A gente vai fazer né, deixamos com esse convite, venha descobrir aí como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E esse foi o episódio 16, a gente vai fazer o episódio 17 na quinta, dia 31 às 8h30, então a gente espera vocês lá. Espero que vocês tenham aproveitado, e se não tiver nenhum comentário, a gente encerra. Obrigado, gente. Boa noite.